E houve um homem de Remataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, o Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, dos filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que tu choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pedistes. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Pai, estamos diante da tua santa palavra, Senhor. A tua palavra por si já produz efeito, mas eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor traga uma revelação para que possamos juntos aqui, Senhor, meditar na tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor Deus, na terça profética, e eu creio que essa palavra está criando um ambiente profético nesse lugar. Um profético, Senhor, de uma palavra que é verdadeira, que é fiel, que é justa e que se cumpre e que não volta vazia.
Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. O Espírito de Deus tem a liberdade de agir no meio de nós e fazer segundo o teu querer. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glórias a Deus. Uma palavra bastante conhecida, que não tem muito que, como diz um ditado, chover muito no molhado, porque é uma palavra que por si só ela se explica, por si só ela traz a sua revelação ao nosso coração. Uma palavra que quando você vai lendo, você vai entendendo o que é que estava acontecendo com essa mulher. Uma palavra que reflete o coração de alguém que vivia em outros costumes que são diferentes dos nossos costumes. Nós vivemos aqui no Ocidente e temos um costume de edificação de família diferente do costume de edificação de família do Oriente. Até hoje no Oriente, um homem que não tem filhos com sua esposa, ele recebe o direito de se casar com outra para que ela lhe dê filhos. Essa permissão existe até hoje. Se deparamos também com o costume de que a mulher que não dá filhos a um homem é vergonha para sua casa. Por mais que o seu marido a ame, por mais que o seu marido tenha o coração voltado a ela, diante da sociedade, essa mulher não é uma mulher bem vista. E passa a ser bem vista a mulher que gera filhos. Então, entendendo um pouco da cultura da sociedade em que ela vivia, ela era a primeira esposa do seu marido. Ela era a mulher amada do seu marido. Ela era a mulher em que seu marido desejou casar com ela. Mas diante da sociedade, a outra mulher era a que considerava-se ser a esposa fiel, a esposa verdadeira, a esposa que gerava filhos. Então nós temos aqui uma história de uma pessoa que vive um choque tremendo daquilo que pensa a sociedade e daquilo que realmente é verdade em si. Eu quero abrir já um parênteses para dizer algo para você. A palavra de hoje vem ao nosso coração para nos confrontar com aquilo que a sociedade pensa a nosso respeito. Vem para nos confrontar com aquilo que as pessoas lá de fora olham para nós e dizem a respeito de nós. E muitas das vezes nós estamos passando por momentos na nossa vida que não estamos produzindo ou não estamos vivendo aquilo que a sociedade tem como modelo de vida. E por isso muitas das vezes nós somos retirados da condição de uma pessoa social, porque temos algumas coisas que deixamos de fazer, ou até mesmo temos algumas coisas dentro do nosso perfil que choca eles lá fora. E por conta disso somos nós pessoas afastados do costume ou do pensamento que tem a sociedade lá fora. Muitos de nós aqui enfrentamos até mesmo dentro da nossa família. A família que não entende o porquê de certas coisas que acontecem em nossa vida. E quando eu falo família, eu falo na família no segundo degrau. Pais, irmãos, cunhados. Só a família que está vivendo dentro do mesmo teto consegue entender o que estamos passando. E pasme, irmãos, muitas das vezes até aqueles que vivem dentro do nosso teto não nos compreendem. E viver esse complexo de entendimento é algo tremendo, porque isso assola o nosso coração. Porque isso faz com que o nosso coração bata de uma forma que muitas vezes parece que ele quer sair pela boca. Muitas das vezes vem uma ansiedade dentro de nós. E essa ansiedade quer fazer, muitas vezes, que a gente saia correndo pela rua fora. São desejos que chocam, porque dentro de nós há uma existência que diz: por que eu não sou aceito? Dentro de nós há uma existência que muitas vezes deseja ser aceito por eles. E aí vem
Uma palavra sobre um texto de uma mulher que vivia uma sociedade que não a aceitava. Uma mulher que vivia numa sociedade em que ela era desprezada, mesmo sendo amada pelo seu marido. E deixa eu dizer algo para você. Quando você começa a provocar milagres, a sociedade não só te aceita, como deseja ser igual a você. Não entendeu? Quando você começa a gerar milagres, a sociedade não só te aceita, mas quer andar como você anda, quer viver como você vive, quer fazer o que você faz. Deixa eu dizer algo para você e já vou profetizar sobre a sua vida, e já vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Vem um tempo de Deus, que tudo isso que você está vivendo vai mudar o quadro, tudo isso que você está vivendo vai mudar a circunstância, tudo isso que você está vivendo, vem um tempo de Deus de honra sobre a sua vida, onde as pessoas vão olhar para você com outros olhos. Hoje discriminam você, mas amanhã vão desejar estar no seu lugar, porque Deus tem promessa para cumprir sobre a tua vida, e Ele ainda é Deus. Diga comigo, Ele ainda é Deus. Só que existem algumas coisas interessantes que a gente tem que entender, porque para gerar milagres, para viver uma vida provocando milagres sobre a nossa casa, existem coisas que nós temos que colocar como se fosse um checklist, que nós todos os dias temos que olhar, observar e viver. Uma das coisas é, por exemplo, que você nunca ouça a voz do teu inimigo a seu respeito. Que você nunca ouça a voz do teu inimigo, do que ele pensa a respeito de quem você é. A Bíblia fala que de ano em ano, significa que anos se passaram. Não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, anos se passaram. E durante todos esses anos, Penina ia até Ana e zombava de Ana, porque Penina tinha filhos. E se tinha filhos e filhas, significa que não eram poucos anos que ela sofria esse tipo de afronta. Era uma afronta que deveria ter colocado no coração dela o desejo de não mais ir buscar a Deus e sacrificar ao Senhor. Era uma afronta que deveria ter colocado talvez um desejo na vida dela até mesmo de findar com a sua própria vida. Mas ela botou algo no coração. O que Penina falava, ela não dava ouvido. Todo ano ela ia e dizia: um dia ainda Deus vai me abençoar. Deixa eu dizer algo, quando nós temos promessa sobre a nossa vida, um dia a promessa vai se cumprir. Quando temos promessa na nossa vida, um dia Deus vai trazer do céu o cumprimento dessa promessa. Por isso é importante você colocar no teu coração, na forma de percepção que você tem, não dê ouvido aos teus inimigos que querem dizer a seu respeito. Dê ouvido à promessa de Deus, do que Deus quer dizer a seu respeito. E eu já vou dizer algo: o que Deus quer dizer a seu respeito é que você vai ter uma vida de bênção, uma vida de cura, uma vida sarada, uma vida de prosperidade. Vem tempos de bênção de Deus, porque isso é o querer de Deus para você. Aleluia. Isso é o querer de Deus para você. Por isso, porque Ele gosta de falar. Gosta de falar tanto. E é interessante, irmãos, que aqui nós temos um aspecto de 3 tipos de pessoas que podem fazer parte desse contexto. O primeiro são inimigos, mas o segundo são pessoas próximas. Como assim pessoas próximas, pastor? A Bíblia diz que Ana estava triste, que Ana estava com o coração muito triste. E Elcana vai até ela e diz assim: Ana, por que fica triste? Não sou eu muito melhor do que qualquer filho que você possa ter? Deixa esse negócio de filho para lá, deixa a promessa para lá, e viva aquilo que eu posso te dar.
Ei, deixa eu dizer algo para você. Muitas das vezes as pessoas que fazem parte até mesmo da nossa família não entendem o que é ter uma promessa, não entendem o que é focar e seguir na direção da promessa, e muitas das vezes ficam dizendo: deixa isso para lá, muda a vida para outro rumo, faz outra coisa na tua vida. Deixa eu dizer algo, irmão, não saia do foco daquilo que Deus prometeu para a sua vida, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Ela poderia dizer: então eu vou deixar esse negócio de filho para lá, vou deixar esse negócio de filho para lá. Ou talvez poderia dizer assim: então vamos adotar um. Mas ela não desistiu da promessa. Você quer provocar milagre? Mesmo que pareça que tudo está indo contrário àquilo que você pensa, não saia do foco da tua promessa. Mesmo que as pessoas que você tem carinho máximo, porque aquele era o esposo dela, não era uma pessoa conhecida, um vizinho, era o esposo dela. Mesmo que seja uma pessoa tão próxima que venha dizer para você: saia dessa direção, fique no foco, porque é no foco que a promessa vai se cumprir. Se você olhar para a vida de Jó, quando Jó passava um dos piores momentos da sua vida, a sua esposa, quando não aguentava mais a pressão, e não é fácil, ela disse para ele assim: viu, Jó, largue esse teu Deus, amaldiçoa ele e morra. E ela não fez isso porque ela desejava isso, ela fez isso no calor de um alto sofrimento que ela estava passando, algo poderoso sobre a vida dela. Ela perdeu tudo, perdeu filhos e ainda perdeu o esposo, porque a doença o tirou de casa e o colocou no leprosário. Então o que ela viu que deveria fazer era dizer para ele: morra de uma vez, eu já perdi tudo mesmo. Mas Jó não saiu do foco. O que Jó fez? Jogou cinza sobre si, se levantou e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Trabalha com esse momento. Se ela olhasse só para o momento, era uma mulher estéril com o marido dizendo: deixa disso. Ei, não olhe para o momento, não olhe para a estrutura que você tem hoje. Entenda que o Deus que te fez promessa, Ele é o dono da tua estrutura, foi Ele que te construiu, Ele conhece cada detalhe da sua vida, Ele te conhece por dentro, por fora, os teus sentimentos, os teus pensamentos. E quando Ele fez a promessa, Ele sabia que Ele podia dizer: vai, meu campeão, vai que o milagre vai acontecer, vai que eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo até a consumação dos séculos. E vou soltar uma palavra profética aqui: operando Deus, quem é que vai impedir? Quando Deus entra no negócio, tudo para ver o agir de Deus. Vem coisa grande de Deus na sua vida aí. Vem coisa grande de Deus na sua vida. Aleluia. Diga comigo: vem coisa grande de Deus. Vem coisa grande de Deus. Só que quanto maior é o poder de um milagre, que milagre é algo tremendo. Tem muita gente que procura um milagre e nem sabe o que é um milagre. Milagre é algo acima do possível, porque o que é possível Deus vai deixar com que a gente faça. Milagre é aquilo que você não está preparado emocionalmente para enfrentar, Deus faz acontecer na sua vida. Milagre é algo que você pode tentar voltar nele, você nunca vai explicá-lo, porque milagre não se explica, se vive. Milagre é algo que vai além da sua expectativa. Diga para o seu irmão assim: é além do que você espera. E esse texto é um pouco mais profundo, porque ele fala de um aspecto interessante. Que aspecto é esse, pastor? Aqui eu falei do aspecto que seus inimigos vão tentar parar você. Aqui eu falei do aspecto que a tua família vai tentar parar você.
Mas sabe, um ambiente que muitas das vezes nós confiamos que é o ambiente que tudo vai dar certo, um ambiente que nós confiamos que tudo vai acontecer plenamente, um ambiente que a gente acredita que todo mundo vai estar ao nosso lado, a nosso favor. Foi o ambiente que essa mulher foi procurar. E quando ela vai para o templo, e as mulheres não podiam entrar dentro do templo, elas tinham que ficar nos alpendes externos, cultural. Os homens entravam para dentro do alpendre, mulheres ficavam do lado de fora dos alpendes. E quando eu falo do lado de dentro dos alpendes, os homens entravam num espaço de alpendre, porque entrar dentro do templo de verdade, só entrava sacerdote. Só sacerdotes entravam. E a Bíblia fala que Eli tinha uma cadeira do lado de fora do templo. E ele estava sentado na cadeira, a mesma cadeira que derrubou ele uma vez. E ele olhou daquela cadeira e viu uma mulher que não podia entrar lá dentro, mas que no limite que ela podia chegar, ela estava. E se derramou diante de Deus. Eu não sei se você está no seu limite hoje, mas se você está no seu limite, é o tempo de Deus fazer milagre. E ela foi no limite que ela podia entrar, começou a chorar e a falar com Deus. E a pessoa que ela mais confiaria chegou para ela e disse assim: você está bêbada, mulher? Você veio aqui para a casa de Deus para fazer vergonha? Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer algo para você, que tem coisas na nossa vida que até mesmo aqueles que andam na nossa fé não vão entender. Existem coisas na nossa vida, e não porque eles não são de Deus, não é isso. Não interprete de forma errada. Mas é que existem coisas que são muito particulares nossas. São tão particulares que existem detalhes da nossa vida, aleluia, que a gente só fala com Deus, que a gente não conta para a esposa, não conta para filho, não conta para os irmãos. E às vezes a gente está passando por circunstâncias na nossa vida, e alguns irmãos da fé, não entendendo, não que não sejam de Deus, não entendendo, eles chegam até você e dizem: desista disso, Deus pode abrir uma nova porta para você. Aqui ali representava o pastor da igreja. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a gente tem que entender que tem hora que ninguém vai entender o que estamos passando, mas uma coisa é certa: Deus entende. Uma coisa é certa: Deus estará com você. Uma coisa é certa: a peleja que Deus colocou você para passar, você vai passar vencendo. E ela vai ao limite, irmãos. E ela começa a fazer coisas que provocam milagres. E eu quero começar a pregar. Diga para o seu irmão assim: existem coisas que provocam milagres. Primeira coisa que provoca um milagre é sempre dos seus lábios saírem propósitos que falam a favor daquilo que você precisa. Sabe o que eu vejo acontecer na vida de muita gente? Quando passa uma crise, os seus lábios começam a lançar propósitos que vão contra aquilo que ela precisa. Começam a lançar propósitos que vão contra aquilo que todo mundo acredita. E aí vem a própria fé dela ser abalada. Mas quando eu vejo o texto aqui na frente, eu vejo que Ana chega diante de Deus e não sai do foco e lança palavras no mesmo propósito. E vou dizer uma coisa para você. Não está escrito claramente no texto, mas eu posso fazer uma exegese. Porque quando o marido dela chegou para ela e disse assim: não sou eu melhor do que quantos filhos forem para você, significa que constantemente ela dizia: eu vou ter filho. Isso incomodou ele. Todo ano ela subia a sacrificar a Deus, e ela voltava dizendo: eu vou ter um filho. Todo ano ela subia sem filhos, e Penina zombando.
Mas ela voltava dizendo: eu vou ter um filho. Deixa eu dizer uma coisa para você: é assim que temos que proceder diante de Deus, com palavras com propósito. Eu vou ter, eu vou chegar, eu vou alcançar, Deus vai me colocar, é lá que eu vou chegar, Deus me prometeu. E Deus, quando promete uma coisa, irmão, ponha no teu coração e na tua mente: quando Deus promete uma coisa, Ele é fiel para cumprir, porque Ele é Deus, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus fala, aleluia, quando Deus lança uma palavra, a palavra está lançada e não cai por terra sem antes cumprir com aquilo que Deus enviou. Você está debaixo de promessa. Você está debaixo de promessas. Faça assim: eu estou debaixo de promessa. Cutuque alguém, balance alguém e diz assim: você está debaixo de promessa. Aleluia. As crises que vêm contra a nossa vida, o foco delas é usar as nossas palavras contra nós mesmos. Volta lá no Éden para você ver. Eu sei que é um bicho ruim de se usar de exemplo, mas se você não olhar com olhar de medo e olhar com olhar de observação, você olhar uma serpente, as cores dela são lindas. Se você olhar uma serpente, pode continuar tocando, até parou aqui quando eu falei da serpente. Você olha uma serpente e você vê ela se movimentando, ela faz os movimentos que você fica assim maravilhado, porque ela não faz esse movimento que o meu braço faz, ela faz um movimento que as vértebras vão cruzando. É um negócio encantador. As cores que ela reproduz, e quando ela faz esses movimentos, as cores se alternam para mais escuro, para mais claro. E cada serpente tem uma peculiaridade de cor. Mas quando o diabo foi usar a serpente, ele não usou as cores que encantavam. Ele não usou o encanto dos seus movimentos. Ela usou as palavras da serpente. Ei, o que o diabo quer pegar de você são palavras contra você. E palavras que saiam de você. Olha a Penina: eu vou ter um filho. Eu vou ter um filho. Diga comigo assim: a promessa vai se cumprir. Diga mais forte: a promessa vai se cumprir. Diga: ela já está acontecendo. E ela vai se cumprir. A promessa vai se cumprir na sua vida. Aprenda a disciplinar a tua voz. Aprenda a usar as tuas palavras a teu favor. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que a fé vem pelo ouvir. O texto original para aí. A revisão do latim colocou: e ouvir a palavra de Deus. Mas a verdade é que Paulo estava dizendo: a nossa fé é formatada por aquilo que nós ouvimos. E se nós ficarmos ouvindo coisas que não prestam, a nossa fé se voltará para coisas que não prestam. Mas se a minha fé estiver estimulada por palavras de bênção, palavras que venham de Deus, palavras que sejam palavras somadas com a Bíblia, essas palavras vão gerar em mim fé. Sabe o que é meditar na palavra? A palavra meditar, o conjunto das letras do hebraico Kadishim, significa que você fala para você mesmo ouvir. Sabe aquela leitura que você faz? Isso não é meditar, isso é leitura, uma simples leitura. O que é meditar? É você estar sozinho e a si mesmo você dizer: e houve um homem na terra de Remataim, Zofim, da montanha de... Quando você fala, você ouve, e o seu cérebro capta as palavras, e ele começa a produzir a tua vida na direção daquilo que você está falando. Ah, pastor, você está indo para a ciência? Não, estou dizendo isso que a Bíblia diz.
Não estou nem indo para a ciência, porque a ciência tem um monte de prova disso. Estou indo porque a Bíblia diz. Sabe o que você tem que sair daqui fazendo hoje? A minha promessa vai cumprir amanhã. Eu vou chegar em casa, a minha casa vai estar mudada. Eu vou em frente porque a promessa vai acontecer. Eu vou seguir o alvo porque Deus está fazendo um milagre. Eu não vou mais encontrar a situação daquele jeito. Eu creio que a situação vai estar de forma diferente. Eu preciso de uma cura e eu acredito que a minha cura vai chegar ainda essa noite. Eu vou dormir e amanhã vou amanhecer curado, porque o meu Deus é o autor de toda a cura. E Ele já levou sobre si toda a nossa enfermidade. Se Ele levou a enfermidade sobre si, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Diga: eu sou sarado. Grite: eu sou sarado. Você é sarado. Isso que a tua mente tem que ouvir. E quando nós temos essa prática, a fé gera em nós ousadia para o milagre. Diga: ousadia para o milagre. Pense comigo. Uma mulher que não tem filhos, ela escolheria o sexo da criança? Sim ou não? Qual seria o bom senso? O que o Senhor me der, eu serei feliz com isso. Sim ou não? Mas uma pessoa que tem foco no propósito e tem fé, diz assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, amém. Foco. A fé, irmão, que a palavra produz em nós, é a fé de você dizer: o que eu quero é branco, o que eu quero é vermelho. É dizer para Deus: o que eu quero tem esse tamanho, é esse formato, o que eu quero é esse ministério, o que eu quero é ver as curas acontecerem, o que eu quero é ver a expansão acontecer. E isso, quando nós geramos em fé, em oração diante de Deus, estamos alimentando o milagre, para que o milagre seja gerado, para que o milagre aconteça na nossa vida, e vai acontecer conforme a nossa fé. Jesus foi o homem que mais proporcionou isso, irmãos. Ele queria que a pessoa tivesse foco na fé. Está lá Jesus saindo de Jericó, e na saída de Jericó tem um moço chamado Bartimeu, filho de Timeu. A palavra Bar significa aquele que está sobre guarda. Bartimeu, a palavra significa estava sobre a guarda de Timeu, era filho dele. E quando ele ouviu que saía Jesus, ele gritou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Foco dele em mim. Eu preciso agora. Quando Jesus o chamou, Jesus sabia que ele era cego, sim ou não? Sim ou não? Sabia. Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus disse: eu preciso que esse moço tenha foco para milagre. E para ter foco eu vou fazer uma pergunta para ele: moço, o que é que você quer que eu faça? Se ele já estava pedindo misericórdia para ele, o que ele queria era enxergar, sarar, ficar curado da sua visão. Jesus sabia disso, mas Jesus falou: qual é o foco do teu milagre? Conte para mim. Se ele fosse um camarada sem foco, talvez ele diria assim: bom, já vivo há tantos anos cego, me dá uma casa, uma mulher bonita, uma família. Cego já estou acostumado mesmo. Perderia o foco. Mas uma pessoa que está focada, ela sabe o que é que ela vai falar diante de Deus, o que ela vai pedir. Para gerar milagre, identifique aquilo que você realmente precisa pedir.